Bem-vindo ao canal Green Excel e nesse vídeo eu vou te mostrar como que a gente pode criar uma formatação de texto qualquer que seja utilizando o VBA. Para isso a gente vai construir aqui a formatação do CPF. A gente sabe que a formatação do CPF aqui no Brasil no ano de 2023, né? Hoje é dia 3 de janeiro de 2023 e até no momento a formatação do CPF é 3 dígitos, seguida um ponto, né? Depois mais 3 dígitos, seguida um ponto, depois mais outros 3 dígitos, depois um traço e 2 dígitos. Então, como que a gente pode criar essa formatação, né, de modelo e assim que atingir essa formatação, o usuário não vai mais conseguir digitar mais nada. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui um user form. Vamos dar uma embelezada aqui, vamos mudar o backcolor, né? Vamos mudar para branco. E na fonte do meu user form, a gente vai mudar para o tamanho 12. Aqui é apenas para modelo. Vou adicionar um label e em seguida um caixa de texto, que é um text box. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar na formatação correta. E nesse label, cliquei uma vez no label, em caption eu vou mudar para CPF. Vou diminuir aqui para ficar no tamanho correto. E aqui no text box, né, clico uma vez no text box. E aqui em name, vou mudar para TB CPF. Então, ficou assim. Como que a gente pode fazer? Então, vou clicar aqui duas vezes em cima do meu text box, né? Que é aqui que a gente vai digitar e a magia vai acontecer. Então, clico duas vezes e aqui eu possuo algumas funções básicas. Essa função é a função change. Significa que qualquer mudança, né, que eu fizer nesse text box, no caso text box, né, o TB CPF que a gente fez, qualquer mudança que ocorrer aqui, esse evento change vai ser acionado e vai ser lido. Então, a gente pode utilizar esse evento ou a gente pode utilizar também o evento kpress para fazer essa construção da formatação. Eu já vou te dar de início que o correto, né, eu acho que o mais certo seria utilizar o kpress, né, a forma mais simples. E vou te mostrar o porquê. Então, para isso, a gente vai começar fazendo no evento change. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é limitar a formatação. Então, a gente sabe que, então vamos escrever aqui, limitar formatação. A gente sabe que a formatação do CPF é 3 dígitos, depois vai um ponto, 3 dígitos, depois vai um ponto, depois 3 dígitos, um traço, depois 2 pontos. Então, vamos contar quantos caracteres tem aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Temos 14 caracteres. Então, para isso, vamos deixar na forma comentada aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos limitar. Então, TB CPF, a gente põe ponto e busca aqui a propriedade max length, essa daqui. E a gente vai colocar igual a 14. Então, o que a gente fez aqui foi que aqui no meu CPF, o comprimento máximo do meu TB, dessa minha caixa de texto, vai ser 14. Então, toda vez que eu digitar alguma coisa ou ocorrer uma mudança, ele vai ler e vai me limitar. Então, toda vez que o máximo caractere possível vai ser 14. Então, vamos digitar aqui para ver. Então, se a gente contar aqui, que vai ter 14. Então, a partir disso, eu consigo digitar mais. Então, o passo 1 foi dado. O próximo passo que a gente pode fazer agora é fazer a formatação. Então, construindo a formatação. Então, para isso, percebe que toda vez que a gente digitar 3 dígitos, em seguida a gente quer que de forma automática e autônoma já apareça o ponto. Para isso, a gente pode falar o seguinte. Se meu comprimento, então a gente põe se len. Len o quê? Dentro a gente põe a expressão que a gente quer, que é o meu CB, CPF.
que é justamente aqui, né? Se, né, o comprimento do meu TB CPF for igual a 3, né, ou seja, 3, então a gente fecha aqui o if, né, and if. Então, se o meu comprimento do meu CPF, né, for igual a 3, então a gente põe aqui o CB CPF.value vai ser igual ele mesmo, CPF.value, né, então vai ser ele mesmo acrescentada, ou seja, concatenada a um ponto final, que é o ponto, esse ponto aqui. Então, vamos ler para a gente entender o que está acontecendo. Então, 1, 2, 3, toda vez que for 3, o que vai acontecer? Um ponto final. Só que no evento change ocorre um problema, porque se o usuário tiver digitado um caractere errado e for apagar, ele não apaga. Por que ele não apaga? Se a gente colocar aqui para ler o código, vamos ver o que acontece. Vamos colocar para cá. Vou deixar assim para a gente ver o que está acontecendo. Então, a gente limitou, né, o comprimento. Aperto o F8 para ler linha por linha. E aqui, se o meu comprimento for igual a 3, nesse caso o comprimento é 1, então 1 é diferente de 3, ele não vai ler, ele vai pôr. Então, beleza. Vamos colocar aqui mais um caractere, a mesma coisa. Mesma coisa foi dada. Vamos apagar isso aqui. Está atrapalhando nosso código. Então, 1. Comprimento diferente de 3. Então, ele não entra, né? Porque 1 é diferente de 3. Então, fechou. Fecha a macro. Beleza. Agora, vamos digitar mais um. Então, mais um. Então, ele limita o comprimento. 2 é diferente de 3. Então, ele pula. Agora, 3. Agora tem um 3. Então, se o comprimento 3 for igual a 3, nesse caso que ele vai ler, então ele está dentro do meu if. Então, ele vai ler a linha aqui. Então, vai ser ele mesmo e em seguida ele vai pôr um ponto. Colocou o ponto. Como a gente fez uma alteração, a gente colocou um ponto, né, automaticamente, ocorreu uma mudança. Esse aqui é um evento change. Então, qualquer mudança que ocorre nesse state box vai ser acionada essa macro. Então, por isso que ele leu novamente. Então, nesse caso aqui, agora ele vai ter 4. 4 é diferente de 3, então ele não vai ler, né? E ponto. Agora, olha o que acontece. Como é um evento change, então qualquer mudança que ocorrer aqui, ele vai ler. Então, eu vou apagar. Apagou. Então, aqui, o que acontece quando a gente apaga? A gente apagou o comprimento, a gente limitou para 14, né? E se o comprimento, né, do TB CPF igual a 3, nesse caso é 3, porque aqui tem 3, ele vai ler de novo e vai acrescentar aqui, né? Vai concatenar aqui o que está escrito aqui com um ponto. Então, vai ficar sempre nesse loop infinito. E não é isso que a gente quer. A gente quer possibilitar o usuário que ele digite, né, o que for preciso, digite o que for preciso e apague se caso ele digitar alguma coisa errada. Então, para isso, a melhor forma que a gente pode fazer seria a forma mais simples, né? Seria copiar tudo isso que está aqui, que a gente já fez. Em vez de a gente usar o evento change, a gente usa o evento keyPress. Por quê? Quando ele vai ser acionado apenas quando a gente clica em alguma coisa. Então, nesse evento aqui, ele me permite apagar. Então, essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. Beleza, uma parte foi feita, então a gente não vai usar o evento change, então a gente apaga, vamos usar o evento keyPress. Então, recapitulando, a gente limitou o tamanho, né? Então, o tamanho máximo aqui do meu comprimento do meu text box foi 14. E aqui, se o comprimento, né, que a gente digitou foi igual a 3, então ele vai ser ele mesmo concatena com um ponto. Agora, a gente está aqui, ó. Então, a pessoa vai digitar mais 3 dígitos e em seguida a gente quer que apareça um ponto. Então, vamos contar.
né, a partir daqui, quantos caracteres, né, qual é o comprimento. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando o meu comprimento do meu text box for igual a 7, eu quero que o meu text box, né, que está aparecendo lá para a pessoa, seja ela mesma concatenada com um ponto. Então, vamos ver. Tudo certo. E quando ela aciona uma tecla, a formatação já aparece. Correta, né? Me permitindo apagar. Agora, o que a gente quer é adicionar mais um ponto. Então, de forma análoga, a gente faz. A pessoa vai digitar mais 3 dígitos e em seguida, assim que ela pressionar uma próxima tecla, a formatação do traço já vai aparecer para a gente. Então, a partir daqui, a gente conta para trás. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se o comprimento aqui do meu TB, do meu text box, né, CPF, meu TB, CPF é igual a 11, então, vai ser ele mesmo, né, concatenado agora com um traço. Agora vai ser um traço, porque agora a gente tem 2 pontos e um traço. Então, se a gente ler agora, formatação do CPF da forma que é, e não me permite mais digitar nenhum outro tipo de caractere. Então, esse é o vídeo de hoje, e perceba que se a gente sabe como construir, por exemplo, um CPF, a formatação do CPF utilizando VBA, a gente consegue criar a formatação, seja de qualquer formatação que seja preciso. Então, abraço, e esse foi o vídeo de hoje.